Você quer saber por que continua quebrando conta, mesmo depois de prometer para si mesmo que nunca mais faria isso? Por que você perde, fica com raiva, entra de novo e perde de novo, e no fim, termina o dia olhando para a tela com aquela sensação horrível de que o problema talvez seja você? Então escuta isso com atenção. Talvez o problema não seja a sua estratégia, talvez não seja o mercado, talvez não seja a falta de informação, talvez o problema seja que você ainda não entendeu uma coisa brutal sobre trading. O maior inimigo da maioria dos operadores não está no gráfico, está na mente. E enquanto você não vencer esse jogo, vai continuar se sabotando, mesmo tendo potencial, mesmo estudando, mesmo querendo muito dar certo. Essa é a verdade que quase ninguém quer aceitar. Você não quebra porque é burro, você não quebra porque nasceu sem dom, você não quebra porque não nasceu para isso. Você quebra porque seu cérebro está fazendo exatamente aquilo que ele foi programado para fazer: sobreviver. Esse é o ponto. Seu cérebro não foi feito para operar mercado. Foi feito para te manter vivo. Foi feito para reagir rápido, para fugir da dor, para resolver ameaça na hora, para entrar em alerta quando alguma coisa importante parece estar escapando do seu controle. E é exatamente por isso que tanta gente fracassa no trading, porque o mercado exige uma coisa e o seu cérebro, por instinto, faz a oposta. O mercado exige paciência. Seu cérebro quer reação. O mercado exige frieza. Seu cérebro quer alívio. O mercado exige execução. Seu cérebro quer vingança. E se você não entender isso, vai continuar vivendo o mesmo ciclo. Loss. Raiva. Clique. Mais loss. Mais raiva. Mais descontrole. Até destruir o dia. A semana. A conta. E aos poucos sua confiança também. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer. Muita gente entra no trading não porque gosta de gráfico. Entra porque vê no trading uma saída. Uma saída da limitação. Uma saída da vida apertada. Uma saída do salário travado. Uma saída da sensação de estar preso. A pessoa olha para o mercado e pensa: se eu vencer nisso aqui, minha vida muda. E é aí que a armadilha começa. Porque, sem perceber, você deixa de ver o trading só como uma habilidade e começa a ver como salvação, como chance, como escape, como a resposta para tudo. E quando isso acontece, perder uma operação deixa de parecer uma perda simples. Perder passa a parecer ameaça. Ameaça à sua liberdade, à sua esperança, ao futuro que você imaginou. E o seu cérebro entra em pânico. Não um pânico visível, necessariamente, mas um pânico silencioso, aquele que sussurra: recupera agora, entra de novo. Você não pode terminar assim, só mais uma. Resolve isso agora, e é aí que você se destrói. Porque o trade mais perigoso do seu dia quase sempre é o próximo depois de um loss emocional. É o trade da raiva. É o trade da urgência. É o trade da necessidade de provar que você ainda consegue. Então, esse trade quase nunca nasce de análise, ele nasce de dor. Você não entra porque viu algo limpo. Você entra porque quer apagar a sensação horrível de ter perdido. Só que o mercado não está nem aí para o seu desespero. O mercado não recompensa a necessidade. O mercado pune pressa, pune ego, pune clique emocional. E é por isso que tanta gente fica presa nesse inferno. A pessoa toma um loss e, ao invés de preservar a mente, tenta resolver o problema no mesmo instante. Só que ela não está resolvendo. Está cavando mais fundo, ou porque quando você opera para aliviar dor, você para de seguir plano, você para de esperar contexto, você para de respeitar entrada, você para de aceitar invalidação, você vira refém do impulso, e esse impulso vai moldando sua identidade sem você perceber. Aos poucos você deixa de ser alguém que executa uma estratégia e vira alguém que reage a emoções. Esse é o verdadeiro colapso. E o pior é que isso não acontece só no revenge trade. Acontece em tudo, Kevin.
Acontece quando você entra atrasado porque está com medo de ficar de fora. Acontece quando você move o stop porque não quer sentir a dor do prejuízo. Acontece quando você fecha o lucro cedo demais porque não suporta a ideia de ver o trade voltar. Acontece quando você segura uma operação ruim torcendo para ela voltar. Não porque a leitura ainda está válida, mas porque você não quer encarar a verdade. No fundo, tudo gira em torno da mesma coisa: dor. Você não está operando o mercado, você está tentando fugir de desconforto. E enquanto isso estiver mandando em você, não importa o quão boa seja a sua estratégia, na sua mão, ela vai parecer ruim. Porque uma estratégia boa, executada por uma mente descontrolada, vira lixo, essa é a parte que dói ouvir. Muita gente vive trocando de método, trocando de setup, trocando de mentor, trocando de conceito, quando na verdade o que está sabotando tudo é a forma como reage quando perde. Não adianta buscar o setup perfeito se você continua emocionalmente quebrado. Não adianta descobrir uma entrada boa se você não consegue respeitar stop. Não adianta ter contexto se depois de um loss você vira outra pessoa. Esse é o ponto. Muita gente não perde porque não sabe, perde porque não consegue fazer o que sabe. E isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você entende isso, sua prioridade deixa de ser buscar mais informação e passa a ser construir mais controle. E aqui entra uma mudança de mentalidade que pode transformar seu trading. Você precisa parar de tratar loss como ordem de ataque. Loss não é sinal para clicar de novo, loss não é chamado para vingança, loss não é desafio ao seu ego. Loss é teste de maturidade. É nesse momento que o mercado pergunta quem você realmente é. Um amador tentando recuperar a autoestima no próximo candle ou um operador que sabe recuar, respirar e preservar o que realmente importa? Porque todo mundo parece disciplinado quando está ganhando, a verdade aparece quando dói. Quando o stop bate, quando a entrada falha, quando o plano não entrega resultado imediato. É aí que você descobre se está operando com identidade ou com carência. Então anota isso na mente. Depois de um loss, sua primeira missão não é recuperar dinheiro, é recuperar clareza. Essa frase sozinha já pode mudar sua jornada. Porque se você tentar recuperar dinheiro sem recuperar clareza, vai perder os dois. Agora, como se constrói esse controle? Primeiro, você precisa parar de confiar só na emoção da manhã. Não basta acordar motivado e pensar: hoje vou ser disciplinado. Isso é fraco. Você precisa de regras visíveis, escritas e objetivas. Algo que diga sem espaço para negociação: hoje eu só vou entrar se o trade respeitar meu plano. Hoje eu não vou clicar por impulso. Hoje eu defino entrada, stop e alvo antes de executar. Hoje, se eu tomar loss, eu saio da tela. Isso parece simples. Porque é simples. Mas o simples repetido cria estrutura mental. E estrutura mental vence impulso. Segundo, pare de operar como se quantidade fosse competência. Tem gente que termina o dia com tantas entradas que nem consegue lembrar por que clicou em metade delas. Isso não é produtividade. Isso é descontrole com aparência de esforço. Operador forte não precisa clicar o tempo inteiro. Precisa saber esperar. Poucas operações boas valem muito mais do que um monte de operações emocionais. Terceiro, nunca mais entre numa operação sem saber exatamente onde entra, onde sai no prejuízo e onde realiza no lucro. Se isso não está claro antes do clique, não é trade. É impulso vestido de oportunidade. Quarto, pare de mexer no stop como quem implora para o mercado aliviar sua dor. Se o stop foi colocado com lógica, respeita. Se precisa de gestão dinâmica, que isso faça parte do plano. Mas ficar ajustando tudo no susto, no medo, na esperança, isso é um retrato da falta de domínio. Quinto, e talvez um dos mais importantes. Depois de um loss, levanta da cadeira, sai da tela. Na mesma hora. Sem negociar, sem só vou olhar mais um pouco, sem vai que agora volta, sai. Vai andar. Vai fazer flexão. Vai tomar água. Vai respirar. Vai para outro ambiente. Mas quebra o ciclo.
Porque enquanto você fica ali grudado no gráfico logo depois de perder, ou sua mente não está analisando, está inflamando, e mente inflamada não executa bem. Ou, outra coisa poderosa, escreva o resumo do seu dia. Não só quanto ganhou ou perdeu, escreva quem você foi. Onde se sabotou? Onde foi disciplinado? Onde operou bem? Onde mentiu para si mesmo? Porque evolução real começa quando você para de se esconder de si mesmo. E por fim, tenha um plano de risco diário. Quantas perdas encerram seu dia? Qual é o seu limite? Em que momento o jogo acaba hoje, independentemente do que você está sentindo? Sem isso, o emocional sempre vai tentar assumir o volante. E ele sempre vai te vender a mesma mentira. Só mais uma. Essa frase já destruiu mais contas do que o mercado. Guarda isso. Só mais uma é muitas vezes o começo do colapso. Agora tem um ponto importante. Nem todo problema no trading é psicológico. Às vezes você está emocionalmente bagunçado porque, na verdade, nem tem um método claro ainda. Não sabe exatamente o que procura. Não testou o suficiente. Troca de estratégia o tempo inteiro. Nesse caso, o problema também é técnico. E tudo bem, porque primeiro você precisa de um processo, depois de disciplina para obedecer esse processo. Mas quando você já sabe o que deveria fazer e continua não fazendo, aí a guerra é interna. E essa guerra não se vence com mais hype. Não se vence com motivação barata. Não se vence com promessa feita no calor do prejuízo. Se vence com repetição. Regra repetida, ritual repetido, limite respeitado, comportamento corrigido. É assim que você deixa de ser um operador emocional e começa a se tornar alguém perigoso de verdade no mercado, porque operador perigoso não é o que acerta uma entrada bonita, é o que não perde a cabeça, é o que sabe parar, é o que não entrega o dia porque tomou um stop, é o que não transforma a frustração em execução. É o que entende que consistência não nasce de euforia, nasce de controle. E talvez essa seja a frase mais importante de todas. Antes de vencer o mercado, você precisa parar de perder para si mesmo, porque essa é a batalha que vem antes do lucro. Antes da escala, antes da consistência, antes da confiança real. Se você não dominar esse lado, vai continuar achando que seu problema está fora, quando na verdade o sabotador está dentro. Mas quando esse controle começa a aparecer, tudo muda. Você enxerga melhor, executa melhor, aceita melhor, protege melhor. E começa finalmente a operar como alguém que está construindo alguma coisa grande, e não como alguém desesperado tentando se salvar no próximo candle. Então lembra disso. O loss não define você. O que define você é o que faz depois dele. Se você chegou até aqui, comenta, mente forte. Porque é disso que esse jogo realmente se trata. Não só de acertar a operação, mas de se tornar forte o suficiente para não deixar suas emoções destruírem aquilo que sua técnica poderia construir.